sou a Bárbara, uma das organizadoras. Tive o privilégio de montar, né, de pensar e gerir, gestar, vou falar gestar, né, da gestação, desse livro, junto com duas outras profissionais incríveis, que é a Paula Landicuri e a Rosane Costa Albuquerque, né? É um livro que se propôs a pensar um tema muito complexo, que é a saúde mental, e ele foi gestado, né, escrito a muitas mãos. A gente tem um total de 31 autores, de diversas especialidades e formações, que se propuseram a se debruçar sobre o tema da saúde mental, como eu falei, um tema muito complexo, num momento muito complexo também, que é o momento da pandemia, né? Então, desse encontro potente, plural, a gente confeccionou esse livro, que tem 19 capítulos, e que pensa aí a saúde mental a partir de diversas camadas, né? Ora, a gente pensa a saúde mental articulado à temática da atenção, né, biopsicossocial, cuidado no território. Ora, a gente pensa a saúde mental de maneira interdisciplinar. Ora, a gente faz uma análise dos vetores de opressão estruturais, né, na nossa sociedade. Ora, a gente pensa a saúde mental articulado com a precarização do trabalho, as condições sociais agravadas pela pandemia. Então, é um livro que deu muita força, inclusive, para nós, autores e organizadores, para atravessar esse momento pandêmico, podendo refletir sobre ele, podendo fazer uma escrita que é uma escrita também de resistência, né? É um livro que ele é dedicado, né, a todas as pessoas que tombaram, que morreram a essa pandemia e a crise política, econômica e social que se coloca a partir dela, né? Estava relendo aqui, no momento de fechamento da edição, a gente tinha 80 mil mortos no país, né? E hoje somos 600, contabilizamos 600, então queria ressaltar que esse livro também é um livro de resistência, né? Que pensa a saúde mental, pensando a saúde na perspectiva do direito, e é um livro que se propõe a se firmar em defesa da democracia, em defesa das políticas públicas, em defesa do cuidado politizado, né, e dos direitos humanos. Eu queria trazer um pouquinho hoje sobre a minha contribuição, né, que é a contribuição de hoje para a live e a contribuição da escrita, né, do livro, que tem a ver, né, parte a partir da discussão sobre o cuidado no território, né, e a gente pensar em o cuidado no território é fundamental, né, a gente não consegue pensar em um cuidado de saúde desassociado do contexto e do território onde a gente atua, seja na esfera macro ou micropolítica, né? Então, primeiramente, né, o que eu queria trazer é a gente, né, pensar sobre o que é esse território, né? Como que o território ele é organizado, em que contexto e situação que caracterizam essa dinamicidade do território, né? Porque pensar no cuidado em saúde, desassociado isso, a gente não vai conseguir alcançar as necessidades e as demandas que a população traz, né? Então, primeiro, a gente precisa entender, né, que o território ele é político, ele é social e ele é cultural, né? Porque a partir do território são produzidos códigos culturais, modos de vida, maneiras de sentir, de agir, relações de poder são estabelecidas dentro desse território, né, também. E as pessoas, né, vivem em determinado tempo, determinado espaço, têm necessidades e problemas de saúde que têm a ver com o perfil demográfico, epidemiológico, político, social e cultural, e que isso vai trazer a percepção para a gente de que o território está em constante construção, né? Esse território ele é dinâmico, é um território que ele está em constante mudança e a gente, enquanto profissional de saúde, precisa entender o que está acontecendo para a gente conseguir alcançar as demandas que aquela população está trazendo para a gente. Então, a partir dessa perspectiva, a gente não pode deixar de relacionar o território do cuidado em saúde, porque ele vai ser influenciado direta e indiretamente
pelas políticas públicas, pelo contexto social, pelo contexto político. E aí, né, como a Bárbara trouxe na minha apresentação, eu atuo no município do Rio de Janeiro, na atenção básica, em uma unidade básica de saúde na Rocinha, né? Então, pensar o território é fundamental para o cuidado, né? E aí, né, uma das contribuições que eu trago para o livro é justamente essa experiência dentro do serviço de saúde, né, a partir de uma realidade concreta de serviço, de atendimento, o quanto que a gente entender a dinamicidade, a subjetividade que existe no território onde a atenção básica, né, ou qualquer outro serviço de saúde atua, é fundamental para o cuidado do serviço em saúde. E falando, né, um pouco da Rocinha, assim, como exemplo, trazendo para essa experiência concreta, é isso, né? Ela é conhecida aí como uma das maiores favelas da América Latina, né? É um território extremamente rico e é marcado, né, principalmente aí pela vulnerabilização social, né? É um território marcado pela ausência de direitos, pela violação desses direitos, né? Que a pandemia, por exemplo, né, foi um dos fatores que só acentuou a desigualdade social que já existia nesse contexto. Então, o profissional de saúde entender tudo isso faz parte desse processo de cuidado, né? A gente precisa entender o processo saúde-doença e entender que esse processo saúde-doença ele é determinado pelo capitalismo, principalmente, né? Ele é determinado pela desigualdade que é produzida pelo capitalismo, ele é determinado pela violação dos direitos. Então, a gente precisa ter esse entendimento para agenciar o cuidado. Por quê? A saúde sozinha, né, no âmbito institucional, ela não dá conta de promover o cuidado integral porque as pessoas precisam, né? Porque os fatores externos que vão influenciar no cuidado daquele usuário são inúmeros. Então, trazendo para essa realidade, a gente não consegue pensar no cuidado sem uma articulação de rede, né? Então, a articulação de rede dentro do território, ela é extremamente importante para a gente poder fazer esse agenciamento de ações, né? E aí, dentro desse contexto da clínica, né, na prática, a gente precisa trabalhar com uma equipe multi e interdisciplinar, né? Se a gente não tiver bem articulado, se existir só uma categoria profissional, não vai dar conta, né, do que a população, do que aquele usuário precisa. E o que eu trago, né, um pouco dessa experiência é um pouco das dificuldades, né, que também existem na prática e das possibilidades que essa articulação de redes também facilita para a gente, né? Porque através da articulação de redes a gente consegue ter acesso a outros serviços de saúde, outros serviços sociais, né? A gente consegue entrar em contato com um CAPS, com a rede de CRAI, de CREAS, a gente consegue manejar um caso, né, de uma maneira muito mais macro, que vai promover, né, uma melhoria daquele serviço e um cuidado mais integral para aquele usuário. Só que também existem dificuldades nesse processo, né? Também existem fragilidades que tem muito a ver com essa questão do contexto político que a gente vive. Então, um dos exemplos que eu trago, né, por exemplo, na atenção básica, a gente tinha o NASP, né, que era o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que era composto por diversos profissionais. E em 2017, a gente teve uma mudança na Política Nacional de Atenção Básica, que reorganizou esse NASP e que trouxe prejuízos para o serviço em saúde. Então, são alguns pontos, né, que a gente encontra que trazem algum grau de dificuldade para a gente acessar
conduzir, né, esse serviço. E aí, né, entender esse território é fundamental para a gente entender esse processo de saúde e doença, no sentido de que, por exemplo, a Rocinha é um território que tem uma violência urbana muito grande, né? Em 2017, por exemplo, a gente teve uma guerra mesmo que eclodiu, e que isso trouxe milhares de consequências à saúde das pessoas com que a gente atendia. Então, a gente precisou, né, e precisa ainda hoje, depois de alguns anos, articular alguns serviços para dar seguimento no cuidado em saúde. Então, né, estou trazendo assim bem breve um pouquinho dessa discussão em um dos capítulos do livro, e dizer, né, que apesar dessas dificuldades, apesar dessas situações, a gente consegue estar na luta, né? A gente consegue estar lutando por políticas públicas, a gente, né, tá numa pandemia, mas a gente está lá vacinando as pessoas, a gente está lá, né, fazendo com que resistindo a esses tempos. E eu acho que a escrita do livro, né, como a Bárbara falou, isso é uma escrita de resistência, né? Então eu acho que a ideia é compartilhar, né, um pouquinho, contribuir um pouquinho com essa a partir dessa realidade concreta, contribuir um pouquinho para essa troca, né, de conhecimento, troca de prática clínica. Queria trazer um pouco dessa contribuição, né, para a gente refletir um pouco sobre o que é o território, o que é o cuidado em território, e como que a gente precisa sempre associar, né, uma coisa com a outra para a gente conseguir promover a qualidade, a equidade e a integralidade da nossa assistência. Mas para agradecer muito a sua fala e seu capítulo, né? Assim, para dar o título, Território da Favela e os Desafios da Prática na Atenção Básica, né? E aí a Laís traz essas questões, né? A análise dela no lugar da onde ela opera, né? No território, e logo aponta, né, para a indissociabilidade entre a singularidade da escuta e do cuidado, né? E a macropolítica, né? Social que a gente precisa defender, né? E não só indissociável, como necessariamente a afirmação da singularidade, alteridade e cuidado, né? Na singularidade daquele território, tendo em vista todas as suas especificidades, reafirma a política pública, né? E o acesso à saúde enquanto direito, né? Então, eu queria ressaltar isso porque agora a Maria Clara vai seguir, né? Fazendo uma análise mais macropolítica, justamente nesse eixo que Laís coloca, né? Assim, pensando que o cuidado ele tem que estar atento para aquilo que o sistema capitalista opera, sustenta e reifica de desigualdade. Que a ideia do nome desse nosso livro, né, como origami, mostra tanto a indissociabilidade entre essas esferas, né, como a continuidade, né? Então, falar do singular do território é também falar de macropolítica e vice-versa, né? Aquilo que se faz em análise macropolítica também permite que a gente opere na singularidade do cuidado, né? Direcionada à especificidade do território de maneira interdisciplinar. Então, eu queria só ressaltar, Laís levantou a bola, né, muito generosamente, para eu poder reafirmar que as dobras do origami têm a ver com isso, né? Tanto do caráter interdisciplinar dos campos que dialogam nesse livro, quanto da indissociabilidade entre a microesfera e a macroesfera política, né? Que agora a Clara vai poder falar para a gente com mais vontade, né? Aqueles argumentos que ela trabalha também no capítulo que ela coloca aqui. Saúde mental em tempos de uberização das relações sociais de produção, aportes para o debate. A Bárbara já me apresentou, sou professora da Escola de Serviço Social da UF, e eu sempre falo com os meus alunos e com as minhas alunas que eu levanto todo dia da cama, mesmo nesse cenário tão perverso, porque eu sempre acredito que a gente pode produzir, ainda que sejam pequenas revoluções no cotidiano, né? Então, acho que quando a gente resiste, quando a gente faz uma publicação como essa, não em uma lógica produtivista, né? Não é isso, porque a gente está num momento também que a gente acaba se sentindo muito obrigado, né, a cumprir metas, prazos. Não é sobre isso que a gente está falando, mas é sobre essa nossa capacidade de conseguir resistir e pensar coletivamente, porque eu estou convencida que os desdobramentos para a mudança que a gente tanto anseia virá, né, da nossa coletividade, né?
coletiva, palavra feminina. E como a Bárbara falou, o artigo, a minha humilde contribuição nessa obra, versa justamente sobre os impactos, né, do âmbito da saúde mental diante de um contexto de precarização das relações sociais. Então, o título do meu artigo, ele já já adianta um pouco a minha perspectiva teórico-metodológica, né? Então, eu estou me ancorando no mirante analítico fornecido por Marx. Então, pensando a partir do materialismo histórico dialético e da centralidade que o trabalho tem na sociabilidade capitalista, a gente vai refletir sobre os impactos das mudanças, das transformações orquestradas sobre a lógica do capital no cotidiano da classe trabalhadora. Né? Então, se o trabalho é central, o que significa dizer que o trabalho é central? Né? A gente não pode existir nessa sociabilidade sem vender nossa força de trabalho. Sendo que a partir, especialmente dos anos 1970, a produção capitalista passa por transformações profundas, né? A gente tem lá a crise do Fordismo, a gente tem a entrada no padrão de acumulação flexível, né? Flexível com muitas aspas, ou toyotismo, né? Acumulação flexível pensando um pouco no diálogo com David Harvey, a gente vai observar mudanças muito significativas no âmbito das relações trabalhistas, né? Então, como esse trabalhador, como essa trabalhadora vai vivenciar a experiência de trabalho, né? O trabalho que, essencialmente, no capitalismo, né, desde sua gênese, é um trabalho explorado, mas como a partir das mudanças, né, que são impostas pela dinâmica, pela tentativa de manter seus níveis de lucratividade, vão impactar no cotidiano da classe trabalhadora. E aí, em algum momento do meu artigo, eu dialogo com Gramsci, que é um pensador italiano, marxista também, muito relevante, né, para essa percepção sobre sociedade, trabalho, hegemonia. Ele vai dizer algo como que equivalente a que a hegemonia que começa na fábrica, ela tende a ultrapassar os muros. Então, se eu comecei salientando que o trabalho é central, aquilo que acontece no mundo do trabalho, aspas, obviamente vai refletir na subjetividade do meu cotidiano. Então, o artigo ele visa discutir como as mudanças, especialmente observadas a partir dos anos 1990, e a gente está falando de contexto neoliberal, desse novo paradigma de acumulação flexível, né? E flexível parece que é uma palavra tão boa, né? Que na prática vai significar uma destituição de direitos, né? Então, vai significar a perda de contratos formais de trabalho, vai significar sucateamento das relações de trabalho, vai significar desemprego estrutural, submissão, sob uma ofensiva ideológica que é fundamental para a manutenção desse status quo. E aí, chegando mais para a realidade presente, né, por que eu trago o termo uberização? Né? Se a gente pensa em Brasil, em países da América Latina, em especial, a gente tem uma lógica de ajuste fiscal permanente, né? Parece um economicismo que a gente não consegue compreender, mas que na prática significa uma escolha muito nítida em favor do capital, né? Ou das grandes empresas, ou dos bancos, né? Nesse momento em que o capitalismo financeiro e a soberania das finanças se impõem. Isso vai acontecer diante do recrudescimento da perda de direitos da classe trabalhadora. Então, o termo uberização, que surge, né, agora nos últimos anos e que fala aparentemente de uma questão mais específica, né, que é para remeter à empresa Uber, ele, na verdade, se estende a uma lógica da forma como as relações de trabalho são colocadas, especialmente nos últimos 5 anos. Né? Então, é o recrudescimento do recrudescimento. Então, o que significa falar em uberização? Significa falar nessa expansão dessa lógica de trabalho pautada na vigilância, do controle, né? Quem trabalha na Uber tem uma vigilância muito grande, tem um controle por meio de aplicativo, precisa ficar atento ao celular, né? Então, o que essa imposição da máquina, da vigilância, isso vai trazer para a subjetividade, mas, especialmente, fala de uma relação de trabalho que não possui um vínculo formal, né? Quer dizer, o que significa não ter carteira de trabalho assinada, o que significa não ter acesso a um sistema de saúde que funciona, o que significa essa perda de vínculo e dificuldade de organização coletiva, né? É sobre o que eu falava no começo, né? O que as imposições trazidas pelo neoliberalismo, agora mais especificamente nessa fase ultra neoliberal, de recrudescimento da pobreza, sucateamento do Estado, perda desses vínculos, né?
a perda da praça, né? A Laís estava falando de território, né? A nossa relação com a cidade muda, a nossa sensação de pertencimento coletivo muda. A gente agora está num contexto pandêmico, numa tragédia sanitária sem precedentes, mas antes disso a gente já vivenciava uma perda de vínculos, né? De vínculos formais, de vínculos sociais, e eu discuto um pouco no artigo, e aí trabalhando com autores como Dardot, Laval, Dijus, o próprio Ricardo Antunes, indo de forma mais aprofundada no próprio Marx e Gramsci para pensar a estrutura desse sistema, no sentido de compreender os impactos que isso tem na saúde mental do trabalhador e da trabalhadora. Certamente a gente vive uma dificuldade, né, de compreender a essência, né, dessas questões. Isso não é uma novidade, não é o advento da nossa sociedade, não é algo exclusivo desse momento, mas a tentativa de que a gente estude, reflita, debata, escreva, né, é de trazer para a nossa sociabilidade reflexões aprofundadas que permitam, obviamente, a transformação, né? Como diria o próprio Marx, ninguém transforma aquilo que não conhece. Então, a partir do diálogo com esses autores e trazendo alguns números, né, relacionados a adoecimento no trabalho, relacionados à perda de direitos e como isso parte de um vínculo, né, como a Bárbara falou, que é indissociável, a gente objetivou contribuir um pouco para a reflexão dos desafios colocados nesse paradigma, né? O artigo ele é escrito antes da emergência desses números tão catastróficos, mas eu já trago alguns números que revelavam um paradigma que é assustador, né? Imagina num momento como esse, que a gente sabe que vivencia, né? A gente torce para que realmente esteja se fundando, mas é a maior tragédia sanitária que a nossa sociabilidade tem notícia, mas como até isso pode ser aprofundado, né? E certamente por escolhas econômicas muito específicas, né? Então, quando a gente vê lá o Paulo Guedes rindo, né? Quando a gente vê lá o pseudo-presidente dizendo que, enfim, e daí, isso tudo tem um vínculo imensurável com a nossa saúde mental, né? E certamente, quando a gente fala de um contexto político, econômico, de questões macro, a gente fica com a impressão de que é algo distante, né? A própria ideia de crise, né, traz isso para a gente, porque parece que uma crise é algo que surgiu, né? Que surgiu do nada, que não passa por escolhas políticas, não passa por um direcionamento. E durante muito tempo, e ainda no senso comum, a gente tem uma ideia de saúde mental que é desvinculada dessa questão que é social, né? Como Laís trouxe, né? Então, quando eu coloco no artigo que são relações sociais de produção, eu já saliento que a gente tem uma produção que passa por um vínculo social, né? E tem uma questão estrutural que é a exploração de uma classe sobre a outra. Né? Então, quais impactos a gente, enquanto classe que precisa vender a força de trabalho diante de uma sociabilidade, né? De uma governabilidade? Aí, no nosso caso do Brasil, né? A gente tem a ascensão de uma extrema-direita associada a práticas muito corriqueiras, históricas, né? Da sociabilidade marcada especialmente pelo racismo, né? E aí que tem a luta de classes com um expoente ainda mais assustador nesse sentido, como isso impacta a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente em um contexto onde que o Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão, né? Porque o Ricardo Antunes ele vai trazer um pouco essa ideia de que a gente vive um contexto tão perverso, né? Os dados do IBGE não deixam dúvidas, né? A gente tem quase que 40% da população sem emprego formal, e a pandemia, a tragédia sanitária salienta isso, né? Essa semana eu vi dados sobre o aumento do trabalho infantil, a gente tem hoje no Brasil quase 50% das pessoas com insegurança alimentar. Tem noção, né, o que é isso? Enquanto alguns, né, e alguns mesmo, lucraram com a pandemia, e aí a gente está vendo agora aí, já que a gente está falando de saúde, né, o escândalo da Prevent Senior, e a gente fica com uma ideia de que, e aí para usar a nomenclatura desse desgoverno, né, que fala em CPFs, né, que foram perdidos, e aí eu fico pensando nessa empresa de saúde, né, que lucra, né, justamente com o sucateamento do Estado, né, com a privatização da saúde, que é um direito universal, assegurado pela Constituição de 88, como isso mascara, na verdade, as verdadeiras engrenagens desse sistema, né? Então, como é preciso estar atento. A Prevent Senior, por exemplo, ainda que travestida de um CNPJ, na verdade, uma empresa de capital fechado,
né? Não é uma empresa de capital aberto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nitidamente, a gente conhece os donos, as pessoas, tem lá a banda de rock, né? Dos dentistas e dos médicos, não sei se vocês estão acompanhando a CPI, se vocês acompanharam, e quebra um pouco essa ideia que a gente tem de que está no abstrato, né? Então, um pouco do que eu tento trazer no artigo, com números, com dados, com o diálogo desses autores e autoras, é a percepção muito nítida de onde vem a nossa questão. Né? Porque também não adianta a gente falar de Setembro Amarelo, de combate a suicídio, de combate à depressão, de combate à ansiedade, se a gente não tem política pública. Né? Não dá para eu falar em saúde mental vendo fila de pessoas buscando ossos para se alimentar. Né? Não dá para eu falar em saúde mental com um governo de extrema-direita que nitidamente ratifica a opressão a grupos muito específicos. Né? A gente está falando de genocídio indígena, a gente está falando de perda de direito da população negra, de mulheres, de periferia. Então, obviamente, não dá para pensar em saúde mental numa perspectiva limitada, fechada, como se fosse algo que está dentro e que não tem nada a ver com o todo. Então, um pouco o objetivo do artigo, espero que vocês leiam, que a gente troque, é pensar justamente esse contexto político-econômico atravessado pelas mudanças orquestradas na lógica do capital, cujo pouco importa a saúde mental da classe trabalhadora. Fiquei aqui pensando no Gramsci, né, e na célebre frase, né, contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática, né? Então acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né, unindo aí nossos afetos, nossas potências, o nosso desejo de mudança para compreender e transformar. E aí é muito legal, né, que a Clara já coloca, né, a partir da fala dela, e espero que a gente retome isso agora no debate, né, essas três camadas, né, assim, a saúde enquanto direito exige políticas públicas e seu fortalecimento, né, que está necessariamente vinculado a um projeto de país, né? Então, para que serve o Estado? Né? Eu acho que é isso que a gente está convocando também nesse livro a pensar. Laís coloca logo de saída que ela trabalha num território vulnerabilizado. Muito interessante, né? Ela não sei se foi proposital, Laís, depois no debate você traz para a gente, né? Mas quando ela chama vulnerabilizado, né, e não fala de vulnerabilidade, a marca para não essencializar a condição, né, e colocar o olhar, o foco de análise nas relações de força, que, como Clara coloca aqui na sua fala e no seu artigo, né, são perpetradas, reificadas para que se estabeleça essa divergência, né, essa submissão, né, e essa expropriação de trabalho, de riqueza e de saúde mental. Então, a saúde mental, ela necessariamente tem que estar dentro desse contexto, né? Na perspectiva antirracista, na perspectiva feminista, na perspectiva anticapitalista, né? Interseccionadas, né? Só assim a gente vai poder fazer alguma transformação coletiva, como Clara convoca a gente a pensar. E aí, olha que interessante, ela fala de rede, fala de afeto, e é justamente isso que o Jorge, né, o Jorge, traz de contribuição para o nosso livro, né? Ele trouxe duas contribuições. O primeiro capítulo, né, que isso também é interessante a gente falar, que esse livro ele começa com uma análise sobre a pandemia e ele termina também com um capítulo de uma análise sobre pandemia e é atravessado, né, por uma série de outras questões sobre saúde mental, como a gente falou aqui, interdisciplinar, né, contextualizada, integral, como o Laís falou também. Então, ele traz dois capítulos, né? Ele está como coautor no primeiro capítulo, que se intitula Da Pandemia, as Formas de Resistência, Construção de Redes Solidárias, né? Então, o argumento de que a rede, a solidariedade, né, e a coletividade como formas, como Clara coloca aqui, possíveis, vias possíveis de transformação daquilo que a gente está vivendo hoje, do que está posto hoje no cenário, né? E também contribui lá com o capítulo 18, né, saúde mental, comunidade, direitos, os alcances de um paradigma. Vou falar algumas coisas do capítulo 1, umas coisas do capítulo 18, um pouquitinho de cada capítulo, tudo um pouquitinho misturado também. O livro saiu do closet. Closet é uma palavra usada no Brasil, closet como fechado. Está bem? É bem usado? O livro saiu do closet. Nosso livro foi publicado. Nosso livro, que não é mais nosso livro, está entre o público. É um momento e ato de passagem. A passagem ao público.
O ato não é fazer existir o livro, mas é fazê-lo existir no público. Deixa de ter modo de existência único, o de cada dos autores, e passa a ter modos de existência múltiplos e imprevisíveis, o de cada dos leitores. A letra não muda, o que muda são as relações de cada sujeito com o que está escrito. Com cada leitor nasce uma nova relação, o que faz com que o livro tenha uma nova forma singular de existência. O livro saiu do closet. Sair do closet não é começar a viver, mas continuar existindo de outras maneiras. Dobrar. O cérebro é formado por dobras, o corpo humano é formado do embrião por dobras. A Terra é uma estrutura geológica formada por dobras de placas tectônicas. O universo é um grande laço. Eu tenho pouco de problema com a palavra laço, bucle, rulo, laço, não sei se está bem. Pero o universo é um grande laço com dobras infinitas. A linguagem é uma dobra. O prazer é dobra sobre o corpo. O desejo, como o sujeito, é uma dobra de fora para dentro. A dobra não é um simples giro, mas uma expressão, atrevo-me a dizer, uma expressão mestiça. Origami não é apenas uma técnica de dobras, mas um modo de expressão da arte, natureza, sentimentos, formas e cores. Há uma estética de dobras que torna algo visível através de uma trama e também de um envoltório. A dobragem consiste em 3 operações: dobrar, desdobrar e redobrar. Desta forma, a dobra permite a justaposição de pensamentos. Origami e bricolagem. Gilles Deleuze dirá que o barroco não se refere a uma essência, mas a um traço. Não é apenas um período na linha do tempo que é essencialmente definido pela arte, música, pintura, etc. A característica definidora do barroco é a dobra. As possibilidades de dobra são infinitas, assim como as possibilidades de miscigenação são infinitas. Miscigenação, ¿se entende? Miscigenação, ¿se entende? Como mescla, mistura. Miscigenação, mistura. O livro é uma multiplicidade porque é feito como bricolagem e como origami. Reúne fragmentos e vestígios de uma multiplicidade de saberes e práticas heterogêneas que se dobram, fazendo existir uma nova forma. Encontramos nela o pensamento combinatório do bricolage e o pensamento mestiço do origami. Embora, como adverte Deleuze, o que define a história não seja sua periodização. É interessante levar em conta algumas coincidências cronológicas. O momento do barroco coincide com a maior miscigenação, misturação colonial da América. Mestiçagem que ocorreu principalmente no sentido biológico, porque no sentido cultural invadiu e dominou a cultura europeia. Mas, como afirman Laplantine e Nuss, assim como as dobras internas e externas se reconfiguram, o sujeito mestiço também dobra sua subjetividade na aparência e no pertencimento. Cita textuais. A pigmentação da pele pode ser uma só, mas a identidade é complexa e múltipla, suscetível a variações que a cor da pele não pode traduzir. Fim de citação. Mapeamento para descolonizar. Mapeamento também foi uma palavra que me fiz problemas, porque
Mapear, cartografiar, mapear, tradução diz mapeamento. Mapear, sim, sim. É o mesmo, mapeamento, né? Mapeamento. Mapeamento, mapear ou cartografiar para descolonizar. O livro apresenta-se como uma cartografia, ou seja, forma o mapa de uma geografia feita de relevos e componentes heterogêneos. Abriga uma multiplicidade de vozes que dá conta do que é diverso, como a saúde mental, multiplicidade e diversidade. Clínica em Origami é um convite à ruptura com os velhos paradigmas que estão colonizando a saúde mental, tal como expresso no capítulo 18, o modelo da saúde mental que se anunciava como uma promessa de ruptura com a hegemonia psiquiátrica e com a biomedicalização da vida, hoje mostra a sua impossibilidade de sustentar uma posição de resistência às práticas manicomiais, ainda em força e com tentativas claras de estabelecer sua hegemonia. Diante dessas fortes tentativas dos modelos asilares protegidos no marco das políticas neoliberais e respaldados por governos de extrema-direita, nesse contexto neocolonial, o livro é oferecido como instrumento de descolonização, porque sem deixar de lado o rigor teórico, suas propostas respondem a uma mudança cultural, política e epistemológica. Assim como criamos a clínica em Origami, temos que continuar criando outros instrumentos que sirvam de referência para trabalhar pela descolonização da saúde mental como disciplina e também da saúde mental como atributo das pessoas. Ou seja, temos uma dupla tarefa e um duplo compromisso: descolonizar a saúde mental como campo de prática e de conhecimento e resistir à colonização da subjetividade, garantindo o direito à subjetividade, que nada mais é do que os diversos modos de estar no mundo. Boaventura de Souza Santos diz que a dificuldade em imaginar uma alternativa ao colonialismo reside no fato de que o colonialismo interno não apenas uma política de Estado, mas está inscrito e naturalizado na cultura e na subjetividade. É, em suma, um modo de vida de nossos povos latino-americanos. Segundo o autor, para descolonizar o saber e reinventar o poder, não basta apenas com a luta de classes. Principalmente, é necessária uma luta étnico-racial, pois a dominação de classe e a dominação étnico-racial se alimentam. Portanto, a luta pela igualdade não pode ser separada da luta pelo reconhecimento da diferença. Como podemos perceber, as reformas baseadas no paradigma da saúde mental, centrada na comunidade, não requerem tanto uma revolução técnico-científica quanto uma transformação cultural que, como diz Rossi Braidotti, toma como eixo a deconstrução do patriarcado, do capitalismo e o racismo, como modos de existência, como modos de organização social e como modos de produção da subjetividade. Fala maravilhosa, clara, né? Conseguimos entender tudo e você coloca, porque essa era uma questão, né, assim, como transmitir, né? Eu quero dizer que mais do que a barreira da linguagem, né, você conseguiu transmitir de uma maneira muito potente, clara e generosa a proposta do livro, né? Quando você traz o decolonialismo para a gente poder pensar, a decolonialidade para a gente pensar, quando você traz essa análise, né, de que, embora seja uma ferida marcada num tempo passado cronologicamente, o tempo lógico nos exige pensar
o sangue, né, a ferida que sangra atualmente e que sustenta a lógica manicomial, né? Então, quando você pontua agora no final os 3 eixos, né, é isso, né? E são 3 eixos que sustentam o capitalismo, né? Como vai dizer o Marx, e a crítica da Silvia Federici, né? A expropriação dos povos, né? Da África, dos povos negros da África, a expropriação das riquezas da América Latina, mas também a expropriação do corpo das mulheres, né? E do seu trabalho também a partir da sua domesticação. Então, você traz na tua fala algo que é muito importante, né? Que transformações técnicas, metodológicas não são dissociadas e não se operarão senão uma transformação cultural, né? Ética e, portanto, política. Então, eu fiquei muito honrada com a tua análise, né, sobre o livro, que traz as contribuições do seu capítulo, mas também traz uma amplitude do seu olhar sobre a proposta do livro. E aí eu fiquei com vontade de ler, né, a fala que a gente coloca na abertura, né, do Eduardo Galeano: mesmo que não possamos adivinhar o tempo que virá, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que seja. E aí a convocação, né, tanto da Clara quanto da Laís, e agora reafirma ao Jorge, né, não só o direito, mas o compromisso e o comprometimento com o nosso tempo, né, de transformá-lo. Já que estamos nessa situação pandêmica, mas que também traz à cena, né, questões estruturais, que tenhamos coragem de olhar de frente. E que bom que estamos podendo fazer isso coletivamente, com pensadores e pensadoras, né, desse porte, e que tão generosamente trouxeram suas contribuições na escrita desse livro, e agora também em compartilhá-lo nesse livro que sai do closet, né, e que não é mais o nosso livro. Quando você falou isso, eu falei, é verdade, não é mais, não está mais no bastidor, mas agora ele é público, né, ele circula, e que ele possa, então, operar essa convocação à transformação que eu acho que a gente escreveu coletivamente, né, de uma maneira tão generosa, potente e interessante.